Será que se não fosse o presidente Donald Trump, com as suas sanções, com todo o seu apoio em relação à política do Brasil, né, no que diz respeito à liberdade de expressão, todo aquele trabalho, né, todo aquele cuidado que ele tem feito, será que não, o nosso Brasil já teria virado uma ditadura? Pessoal, por que eu abri esse vídeo, né, essa conversa com essa pergunta? É um vídeo um pouco diferente, né, apesar que é sobre política que eu vou estar falando aqui, mas é porque eu deparei com uma situação ontem, né, no meu dia a dia, né, encontrei uma pessoa que periodicamente eu tenho o costume de encontrar, né, devido ao meu trabalho, e acabou que ele puxou um assunto relacionado à questão da política, até mesmo em relação à questão do poder judiciário, e acabou fazendo um comentário que me fez pensar, refletir, né, que é o seguinte: e se não fosse o governo Trump? Será que agora o futuro do Brasil está nas mãos do governo americano? Será que quem tem que resolver isso mesmo é o governo americano? Foi mais ou menos isso o comentário dele, né, como uma forma de pergunta, né, porque durante a conversa eu até cheguei a falar para ele, graças ao governo Trump que nos deu a esperança. Foi mais ou menos isso o comentário que eu fiz e que fez ele fazer essa pergunta, né, esse comentário pergunta. Né? E aí eu acabei dialogando com ele, né, colocando meu ponto de vista, falando que de fato não, ele não ele está sendo a luz no fim do túnel, mas que de fato a gente não poderia ficar dependendo dos Estados Unidos por diversos fatores. Um deles é que se quando o Donald Trump não estiver no poder, e aí, como que vai ser? Né? Só que me fez refletir e acabou que eu tive que dar continuidade, né? Eu tive que ir para um local de trabalho que eu tinha que estar executando uma atividade lá. E só que lá me fez pensar, né? Fiquei refletindo durante todo o trajeto. Falando, nossa, às vezes, não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes às vezes falta palavra, né? Falta exemplos, né? Falta clareza ou até mesmo falta jeito certo para você comentar determinada situação. De fato, eu particularmente, não sei você, eu gostaria que você pudesse colocar no comentário aqui se você acredita que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, é a única salvação para tirar o Brasil, para evitar que o Brasil se vire uma Venezuela e uma Cuba, né? Apesar que, particularmente, né, no atual cenário, eu vejo que não falta muito para virar, tá? Mas eu queria saber de você se, de fato, essa pergunta que ele fez é verdadeira, né? Se o Donald Trump não tiver, como é que seria do Brasil? Certo. Feito essa pergunta, voltando ao meu raciocínio aqui, eu queria, eu fiquei pensando, de fato, o Brasil para sair da situação que está depende só dos brasileiros. Depende só dos políticos? Não. Depende, por exemplo, só do pessoal da Câmara dos Deputados, do Senado? Não somente. Claro que eles são fundamentais, principalmente o Senado, na pessoa do Davi Alcolumbre, presidente da casa, que tem que pautar os inúmeros pedidos de impeachment que lá está. Tem base, tem fundamento, né, e tem provas sobradas, mas ele infelizmente não pauta por diversos motivos. Um deles é que tem processo lá no STF. Então é um jogo de interesses, né? E o pessoal do STF, por várias vezes, já, isso, bastidores, já falou, qualquer coisa que for feita nesse sentido, a gente começa a abrir processos que são engavetados. Esse é um dos principais motivos que até hoje, mesmo tendo a maioria, para abrir o processo de impeachment, ou melhor, para entrar em pauta de votação, o Davi ele acabou ainda não colocando. Então, o Senado ele também é responsável, o pessoal da Câmara também, mas somente não. Depende também de nós, povo, cidadãos, que precisamos ir para as ruas, precisamos cobrar na internet os nossos deputados da base, os nossos senadores da base, querendo ou não, precisamos pressioná-los, precisamos manifestar de forma pacífica, praticamente todos os dias, de alguma forma. Então, não depende só do Senado, não depende só da Câmara, depende de nós também para fazer essa pressão. Mas, para finalizar esse vídeo, como eu disse, havia dito para ele que o governo norte-americano, na pessoa do Donald Trump, é a luz no fundo do túnel, a nossa única esperança por causa das sanções. Eu acredito que você já está cansado de ouvir, a lei Magnífica foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes e hoje também se estendeu à esposa dele e ao Instituto Lex, consequentemente vai se estender aos filhos. Ela foi uma válvula, não uma válvula de escape, é a palavra certa, mas foi a luz no fim do túnel. Porque Alexandre de Moraes, consequentemente os demais ministros que ele apoia ele, começou a pensar muito. Claro que ainda eles não recuaram, mas alguns estão largando a mão do ministro. Por exemplo, o juiz assessor do Alexandre de Moraes, o Rafael, pediu para sair, pediu para largar a atividade dele, a função dele ali como juiz auxiliar do Alexandre de Moraes. Então, isso são sinais de pessoas que estão com receio de sofrer mais sanções. Então, para finalizar agora, na minha avaliação, nesse primeiro momento, de fato, Donald Trump foi e está sendo e ainda será a nossa esperança. Apesar que eu fico triste que
pessoal internamente, os nossos deputados, os nossos senadores, que eu acredito que ainda tem outras formas de poder, né, tentar resolver o problema internamente. Então, ainda está nas nossas mãos, do povo brasileiro. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. E aí? Se não fosse Donald Trump, a gente estaria como? Deixe seu comentário, se puder, se quiser, compartilhe esse vídeo. E, gente, segue o nosso perfil aqui nesse canal, na rede social, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas também. Um abraço.